Olá, eu sou a doutora Estela e hoje eu vim aqui novamente falar sobre a educação sexual dos filhos, nessa série de vídeos que estou fazendo para você de forma exclusiva sobre como você pode fazer a educação do seu filho. Tudo isso porque uma mãe chegou aqui neste canal e me perguntou como é que faz a educação do seu filho, a educação sexual do filho, tendo em vista que, por exemplo, hoje se fala tranquilamente, abertamente sobre a homossexualidade, até estão sendo gravados programas não, filmes, que têm personagens que são homossexuais. E diretamente falando para essa mãe perguntou: desde que idade eu começo a fazer a educação sexual do meu filho? Desde muito antes dele nascer. Principalmente porque começa com a própria sua educação sexual, né? A sua própria sexualidade. Como é que você vive o seu erotismo como pessoa, como ser humano? Você vive um erotismo fechado, um erotismo restrito, um erotismo relativo a apenas uma área da sua vida que é o seu genital, ou você vive o aspecto sexual em relação ao prazer integral na sua vida, em todos os seus sentidos. Ou seja, o erotismo não está presente apenas em um órgão, está presente em toda a vida da pessoa, em todas as dimensões. E significa que se nós percebemos que nas mídias estão abertamente falando de personagens que são homossexuais, tanto mulheres, homossexualismo feminino como homossexualismo masculino, não existe um problema em si nisso. O problema não é esse. Nós temos uma expressão aqui no Rio Grande do Sul que diz assim: o buraco é mais embaixo. Qual é o buraco? O problema não é um menino se relacionar afetivamente com um outro menino ou uma menina se relacionar afetivamente com uma outra menina. Este não é um problema. O grande e maior problema é o desvio que nós adultos muitas vezes cometemos na educação sexual dos nossos filhos sem saber como fazer, e aí nós conduzimos os nossos filhos a viver o erotismo de forma errada, a viver a sexualidade de uma forma equivocada. Um dos grandes problemas hoje que nós temos nos nossos jovens é a obsessão sexual, não é a questão da homossexualidade. A homossexualidade, de fato, em si mesma não é um problema. O problema é a obsessão sexual, que as crianças muitas vezes têm obsessão ao sexo, em função também que quando elas foram crianças, elas foram hiper excitadas sexualmente, foram estimuladas sexualmente, foram educadas a apenas sentir prazer em um determinado órgão. E o problema é que se nós utilizarmos e estressarmos um único órgão, a nossa vida começa a se tornar uma vida pela metade. E depois apenas a satisfação do sexo não traz a realização do ser humano. A sexualidade é uma dimensão bem importante, só que o erotismo não está apenas em uma dimensão. Ele diz respeito ao todo, ao prazer integral do ser humano, ao prazer no trabalho, ao prazer na família, ao prazer na comida, ao prazer nas relações sociais. Enfim, ele está difuso em várias dimensões nossas do ser humano. Então, por isso, respondendo especificamente para essa mãe a respeito dos filmes, não existe problemas em relação aos filmes, não existe problemas em relação também à homofobia, ou seja, se caso o seu filho ou a sua filha tem interesse por uma pessoa do mesmo sexo, isso não tem problema em si nenhum. O problema não é esse, porque existem muitas pessoas, por exemplo, que mesmo casadas, adultos mesmo casados, embora sendo casados
com sexos diferentes não conseguem ter prazer, não conseguem encontrar prazer, ou tiveram uma ou duas vezes prazer, mas depois muitas vezes geraram o próprio filho numa situação que também não foi prazerosa, não gozaram, não tiveram orgasmo na sua relação sexual quando tiveram seus filhos. Isso sim é um problema. Isso sim é um problema porque disso, inclusive, nasce a origem de muitos problemas de comportamento também das crianças, dos filhos. Eu sei que esse é um assunto um pouco delicado, um pouco difícil também para mim estar tratando contigo aqui nesse canal, mas tem muita coisa para falar sobre isso e eu sei que isso tem muita curiosidade. Escreve aqui para mim as outras coisas que você tem curiosidade, quem sabe depois eu gravo outros vídeos e faço uma nova série. Mas eu diria que, em síntese, esses passos que eu te dei aqui nessa série de 7 vídeos, eles já auxiliam muito a você a como conduzir, saber como conduzir ou pensar, ter referências para pensar e critérios para fazer uma boa educação sexual de seu filho. Beijo grande, quero te encontrar amanhã aqui neste mesmo canal.